Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 26 de novembro de 2021. São 8 horas e 30 minutos e esse é o Sua Excelência, o Fato, que encerra a semana, uma semana em que o Brasil está como se fosse uma nação aprisionada no cenário de apocalipse sinal. As cenas daquela esquadra de mineradores ou arquipélago do caos e da destruição no Rio Madeira são imagens de apocalipse sinal. E vamos falar sobre isso aqui também. Bom dia, Eumano, porque a gente vai começar com outro assunto candente. Bom dia, Lula. Já que você falou no assunto, aqui está O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, o livro baseado no qual foi feito Apocalipse Now, esse genial filme. Exatamente. E aí a descrição dele, né, dos personagens que estavam lá na selva asiática, né, é muito parecido com o que a gente vê nesse garimpo, né, nessa esquadra, nesse arquipélago do garimpo ilegal. Né? Mano, vamos falar sobre isso e traçando esse parâmetro de imagem, sim. Mas antes, vamos falar de chantagem, de política real, de escândalo, de confronto entre poderes, que é o que acontece na selva de Brasília. A selva de Brasília, ela é uma selva de cerrado, em plano aberto, aonde a gente, se olhar direitinho, consegue enxergar a alma e o âmago das pessoas. Basta ter boa vontade e muita malícia. O que aconteceu essa semana na CCJ da Câmara? A deputada Bia Kicis, que é uma personagem que desvirtuou o Ministério Público, começou a traçar a sua carreira política como uma youtuber do caos, no discurso da antipolítica, no discurso de ódio, mesmo dentro da carreira de procuradora do Distrito Federal. Né? E com isso ela se elegeu no curso daquela eleição de 2018, que foi uma eleição assimétrica e uma eleição da loucura. A Bia Kicis, então, conseguiu fazer com que a CCJ da Câmara, que ela preside, e só preside porque foi o pagamento de uma fatura de Arthur Lira com ela e com o PSL de Jair Bolsonaro, ela aprovou a admissibilidade de uma proposta de emenda constitucional que revoga a emenda constitucional que ficou conhecida como PEC da Bengala, que foi aprovada durante a gestão de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados como chantagem a Dilma Rousseff. Por quê? Porque naquele momento, ano de 2015, quando foi aprovada a PEC da Bengala, 2 ministros completariam 70 anos e se aposentariam do STF ainda na gestão da Dilma Rousseff. Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, que saíram logo depois. Então, para impedir que a Dilma indicasse 2 ministros do Supremo, fizeram a PEC da Bengala, ampliando a idade para sair do Supremo para os 75 anos, e de todos os outros tribunais, para 75 anos. E agora, com o motivo inverso, querem reduzir a idade para 70 anos para tirar do Supremo, já no ano que vem, os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que são sempre contrários à agenda bolsonarista, que é sempre uma agenda do mal, da perversidade e da ilegalidade, a gente sabe, né? E para que Bolsonaro possa indicar mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal, o que impactaria em todo o ecossistema do judiciário na indicação de 25 juízes ou ministros de tribunais superiores ou tribunais federais.
Isso é um absurdo, um escândalo. Não vai acontecer, não vai passar, mas a mera passagem da admissibilidade na CCJ por obra da Bia Kicis concedeu ao presidente da Câmara dos Deputados o que ele queria: um instrumento de chantagem, de barganha com o Supremo Tribunal Federal, que, numa decisão de 9-1, a composição atual tem apenas 10 ministros, né? 9-1, esse 1 foi o voto do Cássio Nunes, que é bolsonarista, que foi o único indicado por Bolsonaro até agora, obrigando que o Congresso, Câmara e Senado exponham os nomes dos parlamentares beneficiados com as liberações bilionárias do orçamento secreto, que é o combustível legislativo que o governo Bolsonaro tem para passar o trator e a patrol no legislativo e para aprovar as suas mais malucas ideias e projetos, como, por exemplo, o fim do teto de gastos, para que o governo empreenda um programa eleitoreiro sem pé nem cabeça, excludente, né, no atual momento, como é esse projeto de Auxílio Brasil, que não foi estruturado para resolver os problemas centrais da miséria brasileira. Foi estruturado para fazer uma troca de voto por uma bolsa assistencial, tá? E um programa emergencial feito nas coxas e não com um estudo profundo, porque esse governo foi o mesmo que desmontou a rede de bem-estar social, a rede de proteção e de bem-estar social que vinha sendo construída paulatinamente dentro do Estado brasileiro desde os governos do Fernando Henrique, passando pelo Lula e pela Dilma. Então, Eumano, o Arthur Lira manobrou internamente com os seus instrumentos de poder para que tivesse bala na agulha, para que tivesse bomba no arsenal dele e pudesse agora dizer para o Supremo: não me obrigue a abrir os nomes das emendas, senão eu boto isso aqui para circular lá dentro. O que é que embarreira essa chantagem do Arthur Lira? A presença do Rodrigo Pacheco, que tem qualidades, né, que faltam ao presidente da Câmara, qualidades institucionais, né? É um político conservador, né, de uma ala conservadora da política brasileira, mas que, nesse caso, nesse aspecto, atua com muito mais juízo e muito mais responsabilidade. E ainda, a gente ainda pode confiar que essa chantagem não prosperará em razão dessa divisão de poderes interna. Mas o que está em curso é exatamente isso que eu falei aqui. Você vê dessa forma, meu mano? Oi, Lula. Bom dia. Aproveitar e cumprimentar o pessoal aqui, a Flora, o Sérgio, o Hinaldo, o Marinês, obrigado por já estar aqui com a gente. Olha, Lula, de certa forma, sim. Agora, eu vou começar falando pelo Pacheco, mas o Pacheco foi ao Supremo, né, junto aí com o Arthur Lira, para bancar o orçamento secreto que eles não querem liberar, né? Agora, eu concordo com você que provavelmente ele vai segurar se passar pela Câmara, acho que em princípio isso nem deve prosperar na Câmara, mas ele seguraria no Senado essa tentativa aí de mudança aí no Supremo, né, de interferência no Supremo, essa lei da Bengala, né? Aí, Lula, agora aí no cenário todo, acho assim, o que o Congresso está fazendo é um absurdo, né? Veja bem, eles estão dizendo o que o Pacheco e o Arthur Lira estão dizendo lá para o STF. Olha, nós não vamos liberar porque nós não sabemos. Nós não temos como saber qual deputado, qual senador pediu que tipo de verba para onde. Isso absolutamente é um absurdo. Cada deputado sabe muito bem o que fez. Se não sabe, deveria saber.
E o que eles estão fazendo é desviar dinheiro. Se eles não estão dizendo onde está, eles estão botando dinheiro onde eles não podem assumir que botaram. Então, cada deputado é responsável pelo que faz, por aquelas verbas. Eu ainda estou muito curioso para saber como isso vai acontecer. Eu acho que, de uma maneira ou de outra, isso vai vazar, as coisas vão vazando, você vai começar a descobrir quem é padrinho. Que engraçado, né, Lula? Porque os caras sempre quiseram subir em palanque para mostrar onde é que botaram as verbas deles, sempre quiseram fazer propaganda das verbas, agora não querem. Olha que coisa. Aí tem coisa grave, né? Aí, evidentemente, tem coisa grave. E o Pacheco está apadrinhando, nesse caso de segurar o orçamento secreto. Agora, espera-se que ele tenha juízo, já que ele tem pretensões presidenciais, que seja agora, que seja para o futuro, ele deveria pensar um pouquinho mais com a cabeça do povo, né, Lula? Não devia ficar pensando apenas com a cabeça corporativa do Congresso, que é o que ele está fazendo. Está se comportando como um deputado do Centrão, como um deputado do Baixo Clero, está se comportando como aquilo que há de mais miúdo no Congresso. O Arthur Lira é ardiloso. Ele tem as características do Eduardo Cunha de manipulação, mas ele é mais sofisticado, ele não se escancara tanto, mas na prática, no conteúdo, é dali para pior. Na prática, a maneira que o Arthur Lira administra a Câmara, conduz a Câmara, é a maneira que o Eduardo Cunha fazia. Acho que há uma relação muito, muito direta entre os dois, ambos saídos do Baixo Clero e fazendo esse jogo, usando o cargo para seus objetivos, não exclusivamente, mas principalmente pessoais e políticos aí. Então, acho que tem um momento... Eu acho que o Congresso sempre consegue nos surpreender negativamente, infelizmente. E acho que mais uma vez, isso está acontecendo, viu, Lula? Mais ou menos isso. Mano, muito boa essa tua pontuada, né? E muito interessante, porque aqui você foi mais profundo no desenho da alma e dos objetivos do Rodrigo Pacheco, que eu sempre mordi um pouco mais aqui nos comentários, e você, como mineiro, né, sempre foi mais condescendente, mais crédulo em relação a esses princípios. E hoje se inverteu essa análise, e eu concordo com você. Foi uma sutil provocação. Eu achei ele diferente. Eu achei ele diferente do Arthur Lira. Pois foi para pescar um pouco na sua alma aquilo que você realmente coloca, e conseguimos expor isso. Mas aí vamos entrar no assunto. Eu peço a vocês, a audiência tem crescido sempre, por favor, curtam, compartilhem, deem os likes lá na página, no canal do YouTube, né? Se inscrevam no canal, mandem seus superchats, né? Participem conosco, nos ajudem a conservar esse espaço da mídia digital independente. Eu mando. Ô, Lula, deixa eu só aqui na provocação. Sim, eu acho o Pacheco um político interessante, acho que tem espaço para ele, acho que há um espaço nesse mundo conservador, liberal, democrático, acho que é um espaço que ele podia criar. Não acho que ele tenha viabilidade eleitoral para agora, mas acho que ele pode se lançar agora, tentar para o futuro, acho que tem um espaço aí para ele. Ele não é um político raivoso, ele é um político... E não me parece que ele passe o tempo como o Arthur Lira, maquinando uma maneira de tirar algum proveito dali. Não me parece que seja. Eu conheço pouco também, mas por isso é que eu faço a ressalva. E lembrar que lá no Senado ele foi eleito com amplo apoio do PT ao Bolsonaro, diferente do Arthur Lira, que dividiu com o Baleia Rossi. Então, acho que tem diferenças. Acho legal a gente falar das diferenças, Lula, porque às vezes, né, a gente acaba generalizando, nós todos fazemos isso. Não, isso, é legal aí a gente tentar mostrar... Tudo vira uma salsicha só, né? E que não é. Né? Bom, e também, se você chegou até aqui pela reprodução do programa na TV 247, que nos reproduz aos sábados, e isso é muito importante para a gente, se inscreva no canal 247, se inscreva, né, aqui no Sua Excelência o Fato, na plataforma Brasília, né, e nos ajudem a manter esses veículos de mídia digital independente. Mano, aí vem uma questão que não está
público ainda, vai se tornar público hoje, a partir de hoje, mas é uma construção de campanha, mas é, mais que isso, uma construção política que está em curso e que ela pode ser uma grande novidade na cena política. PT, PSB, Partido Socialista Brasileiro, e PCdoB, Partido Comunista do Brasil, estão finalizando a consumação de uma federação partidária já neste momento, né? Essa federação surgiria só com esses 3 partidos, já com uma bancada de 92 deputados, ou seja, fica maior que União Brasil, pode ter a adesão ainda de PV e Rede, que somados têm mais 8 deputados, então poderia chegar a 100, e, né, não conseguiram ainda convencer PSOL e PDT para que integrassem esse grupo. PDT porque tem candidato a presidente da República, que é o Ciro Gomes, e o PSOL pela maneira como eles encaram o processo político, e isso tem que ser respeitado, né? Mas nesse momento em que não podem ser feitas coligações partidárias e que passará a vigorar a cláusula de barreira, né, que é algo muito saudável para a democracia, o PSOL tem que fazer uma conta na ponta do lápis, né, para saber se ele vai conseguir, né, sobreviver politicamente, né, às novas regras que foram instituídas pela lei eleitoral. Por quê? Porque quem não tiver condição, votação de 15%, se eu não me engano, em pelo menos 5 unidades da federação, né, uma cláusula, votação, um percentual de votação, né, nacional, não terá condição de ter representação no Congresso. Não tendo representação no Congresso, não terá recebimento do fundo partidário em 2023, né, ou da verba de campanha em 2024. Né? Essas são as regras atuais. Unir-se na federação, que foi a instituição possível construída dentro do Congresso Nacional, leva a que esses partidos tenham obrigatoriamente que ter uma atuação legislativa durante 4 anos sem poder desfazer essa união. Ou seja, o que significa essa construção? Significa que essas 3 legendas, vamos supor, que fique somente nessas 3, PT, PSB e PCdoB, terão que partir para a eleição de 2022 já dentro de um programa comum, dentro de um projeto comum, né, de um projeto de país, de um programa de governo, de um programa de ação legislativa, que certamente lhes dará, atuando em federação, uma maioria dentro da Câmara dos Deputados. Eles estarão obrigados a ficar juntos durante os 4 anos da legislatura que será eleita em 2022. E isso muda radicalmente esse comércio de emendas, esse comércio legislativo, essa geleia do legislativo brasileiro que levou, por exemplo, à eleição de um Eduardo Cunha em 2015 ou de um Arthur Lira esse ano de 2021, que exercem o poder legislativo, o poder no legislativo, dessa forma como eles exercem. Vai obrigar a que a aliança política seja muito mais programática. Sendo consumada essa aliança, é uma das maiores novidades dos últimos tempos na política brasileira. Olha, Lula, é bom você trazer esse assunto. Eu não acompanhei nos últimos dias essas conversas. Mais ou menos há um mês, um pouco mais, esse assunto surgiu de que já havia gente pensando nisso. É interessante que isso tenha avançado. Olha, eu acho essa federação de partidos, essa instituição que foi criada para essas eleições,
eu acho uma novidade muito boa, Lula, porque ela vai no sentido contrário da pulverização dos partidos, que é um dos males da fragilidade, das dificuldades da nossa democracia. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante. Tem aí uma... Isso me lembra um episódio, um fato que foi na redemocratização. A ditadura pulverizou os partidos de oposição, né? Mantinha o PDS da situação, mas pulverizava, criou um modelo que pulverizou a oposição. E nesses partidos estava o PMDB, né, que tinha deixado de chamar MDB, passou a chamar PMDB, agora depois voltou, e o PP, que não é esse PP aqui, era um partido que era integrado pelo Tancredo Neves, era integrado pelo Olavo Setúbal, Roberto Guzmão, que era um político influente de São Paulo. E aí, quando a ditadura criou uma regra do voto vinculado, obrigando a que quem votasse, isso era uma eleição de 82, não tinha eleição para presidente, era governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Quem votasse em um partido tinha que votar no mesmo partido em todas. Era o voto vinculado, né? Voto vinculado. E a maneira que os partidos acharam, o PMDB e o PP, foi se juntar para enfrentar essa situação. Então, me lembra muito isso, que é uma maneira que se tem de ir se adaptando de uma maneira às saídas armadilhas eleitorais que, porventura, atrapalhem aí esse tipo de aliança. Então, nesse sentido, eu acho que é bem recebida essa ideia. O PCdoB já há muito tempo batalha pela federação, porque o PCdoB tem dificuldade, embora seja um partido organizado, um partido historicamente organizado, ele tem dificuldade, sempre fica no limite do coeficiente eleitoral. Então, isso daí eu acho que para o PSB, aí a grande novidade, ou seja, o PCdoB conversa muito bem com esses dois partidos, né? Já fez aliança com esses dois partidos historicamente, desde 89, pelo menos, que ele se alia a esses dois partidos, ao PSB e ao PT. Então, para o PCdoB, esse é um mundo muito interessante, porque ele consegue juntar aí os dois partidos grandes, né? O PSB é um partido de médio para grande também, ele consegue juntar esses partidos aí e fazer. Então, eu acho que nesse sentido estratégico, nesse sentido político, e até para a eleição, para deixar as coisas mais evidentes, para deixar as coisas mais explícitas, porque não vamos dizer, essa não seria uma federação que estaria juntando partidos muito diferentes, porque não é uma geringonça, vamos dizer assim. Ela tem um sentido, vou usar a expressão portuguesa aí, né? Ela tem um sentido claro e até ideológico. Esses partidos são muito próximos ideologicamente, se você vê a prática deles, eu acho que, então, esse é um assunto interessante. A possibilidade de criação de uma federação de PT, PSB e PCdoB, Lula. Acho que isso daí pode mexer um pouco. Lula, eu vou aproveitar aqui, já que estamos fazendo pequenas provocações, a gente tocou aqui no assunto Nicarágua, nos dias desses, e eu falei que achava que a posição do PT estava ruim. Esse assunto acabou voltando às manchetes, porque o Lula deu uma entrevista para o El País, e o Lula é questionado em relação a Nicarágua, e ele deu uma resposta até razoável, porque ele faz as ressalvas. Agora, a repercussão toda, tanto por parte da mídia tradicional quanto da mídia da esquerda, eu acho muito ruim, lamentável. A mídia tradicional porque pinça um ponto apenas e não contextualiza. E a mídia de esquerda, por razões muito parecidas, porque ela politiza em cima da repercussão da mídia, mas não discute o conteúdo, que é a Nicarágua, que são as alianças, que são as estratégias da esquerda na América Latina. Se for para defender a Nicarágua em nome disso, que se defenda. Agora, não dá para escamotear a discussão. Nós temos o conteúdo para ser discutido. Se há uma repercussão negativa e ruim por parte da mídia tradicional, que isso seja criticado. Mas não se pode deixar de discutir o conteúdo. E não vejo por quê... Eu acho... Última frase. Uhum. Não vejo por que a esquerda não querer discutir as alianças com os países, as alianças com a esquerda na América Latina. Eu acho que ela tem que ser, e discutir o conteúdo. O que cada um que está comentando esse assunto acha realmente do que acontece na Nicarágua, na Venezuela. Se for para defender, se achar que há motivos para defender, que se defenda. Agora, escamotear a discussão, eu acho que não. Aí eu discordo das duas coberturas. Eu quero saber o que acontece na Nicarágua, acho que o povo... Ninguém sabe, nós brasileiros não sabemos, e ficamos discutindo coisa etérea. Acho que esse tipo de avaliação e de estratégia,
a esquerda já perdeu com esse tipo de estratégia, com esse debate raso em cima de repercussão na mídia. Acho que temos que ir para o conteúdo. É a minha opinião. Desculpa, eu acabei atalhando um assunto, mas já que estamos em dia de pequenas provocações... Não, perfeito. Mas, porém, tá, eu acho que, na verdade, não foi uma discussão torta da mídia mainstream, da mídia tradicional. Foi uma discussão hipócrita da mídia tradicional. Absolutamente hipócrita. E quem pontuou muito bem em relação a essa hipocrisia foi, primeiro, o Rodrigo Viana, na TV 247, né, no Boa Noite 247 de terça-feira, aonde ele fez uma análise pungente e correta sobre essa questão, e eu discuti isso com ele lá, a gente debateu isso com ele no programa, na própria terça-feira, mas vale a pena rever o Boa Noite 247 com o Rodrigo Viana na terça-feira desta semana, e hoje, na Folha de São Paulo, um artigo muito bom do Reinaldo Azevedo, veja bem, o Reinaldo Azevedo, falando sobre isso e trazendo para a hipocrisia da mídia tradicional brasileira de não discutir uma questão, que é o que o Lula coloca de uma maneira torta. Ele não soube verbalizar esse raciocínio. É o seguinte, querem discutir isso aqui, mas eu fui vítima, e o Lula foi vítima, tá, de um processo tortuoso de lawfare, e o Brasil, em 2018, encarcerou uma liderança política que venceria provavelmente a eleição, tá, de maneira ilegal, tanto ilegal que o processo caiu e o ex-juiz que fez aquela condenação agora está sendo condenado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e todas as ações e condenações caíram em razão da ilegalidade do processo, né? Então, e esse personagem político, que era o próprio Lula, foi encarcerado também. E isso repercutiu e refletiu no resultado eleitoral. Essa é a questão. Pois é, mas aí não era para a gente esperar. O Lula está preocupado com o processo democrático lá, por isso é que fica uma contradição. É por isso que eu acho que a discussão é mal feita, Lula. Por isso é que eu acho que é mal feita. Não. Porque acaba lançando coisas que são assuntos polêmicos, a palavra polêmica cabe, são assuntos polêmicos que vão gerar discussão e que, se você coloca ele de maneira parcial, eu vou chamar assim, você não colabora para a politização, Lula. É isso que eu reclamo. Não, concordo. E aí, perfeito, mano. Não colabora com a politização. Perfeito. Você acaba saindo, fica só discutindo a mídia. Aí está repetitivo. O Mauro Sampaio colocou aqui que a Sinara Menezes, a nossa socialista morena, né, fez uma boa discussão na TV Fórum. Legal. Concordo. Importante. Ótimo. Então, aqui estão as condições para que você vá lá e procure o jornal Boa Noite 247 de terça-feira com o Rodrigo Viana, o programa da Sinara Menezes, que, pelo que coloca o Mauro Sampaio, né, deve ter sido na sexta-feira da semana passada, né? E eu falo hoje do artigo do Reinaldo Azevedo na Folha de São Paulo. Fundamental, porque há uma hipocrisia nesse tratamento. E aí vamos entrar, né, lidando com hipocrisia. Então, deixa eu dar um looping aqui para a gente trazer o assunto da semana, né? O Sérgio Moro, que começa a se sentir à vontade no campo da política, depois de ter sido um agente da consumação de uma eleição assimétrica, aonde ele atuou como um juiz ladrão, tá, roubando o processo eleitoral de 2018, para depois virar ministro do governo destrutivo e devastador do Jair Bolsonaro, depois romper com Jair Bolsonaro, né, e se tornar uma alternativa dentro do próprio campo de quem estigmatiza a política, né, e agora, como alternativa dentro do Podemos,
ele tentar criar uma estratégia eleitoral e piscando para esse União Brasil, que é a aliança do DEM com o PSL, que expeliu o Bolsonaro, né? Eu acho, assim, hoje é tão maluco, as pessoas não sabem fazer cálculo, né, mano? Dizer que o Santos Cruz se filiou ao Podemos porque quer ser vice do Moro é uma maluquice, porque o Podemos não tem tempo de TV, né, para explicar o seu projeto, para tentar exorcizar os demônios que estão internos no Sérgio Moro, né, se for uma chapa puro sangue. Então, a chapa puro sangue do Podemos, que não vai dar tempo de TV para ele, nem vai dar fundo partidário para o Podemos, é um suicídio. O Santos Cruz se filiou ao Podemos porque ele tem intenções eleitorais aqui no Distrito Federal. O Santos Cruz será candidato ou ao Senado ou a deputado pelo Distrito Federal. O caminho do Podemos, se quiser ter um projeto político com o Sérgio Moro de fato, é se aliar à União Brasil, como, aliás, disse o Mandetta ontem. Vocês se preparem. E já saiu do processo como pré-candidato a presidente para se qualificar a ser um candidato a vice. E essa é uma chapa muito possível, Moro-Mandetta, chapa MM, né? A chapa de 2 ex-ministros do Bolsonaro, de 2 ministros que saíram brigando com o Bolsonaro, né, e tocando fogo no parquinho da centro-direita até a extrema-direita. E aí vai emergir o Mandetta em seu estado bruto. E ele é bruto. O Mandetta não é aquele personagem razoável como ministro da Saúde no meio do processo da pandemia, que teve um comportamento científico e um comportamento minimamente inteligente e de espírito público. O Mandetta é um personagem de extrema-direita. O Mandetta sempre esteve aliado às pautas da extrema-direita, na questão ambiental, na questão do agronegócio, né, e na questão da medicina. O Mandetta foi um elemento fundamental de dinamitação das bases do SUS e do Mais Médicos dentro do Congresso Nacional. Ele mudou a visão dele sobre o SUS quando ele virou ministro da Saúde e ele viu que só teria alguma chance de sucesso, como a gente está vendo hoje, se ele estivesse aliado a essa estrutura pública, essa estrutura de Estado que foi o SUS, construído pelos constituintes de 87 e 88. Agora, estão tocando fogo nesse parquinho e o Bolsonaro está apavorado. Se você olhar, isso faz um estrago no Bolsonaro. O Bolsonaro que, segundo o Instituto Poder Data divulgou ontem, a mais recente pesquisa, não é de intenção de voto, a mais recente pesquisa de avaliação de governo, o Bolsonaro tem mais uma queda, está com 22% apenas de avaliação de governo, ótimo ou bom, e com 57% de ruim e péssimo, avaliação de governo. A crise econômica, o desemprego, a inflação, né, a fome, a miséria, isso, né, a questão econômica está triturando a avaliação de governo, até porque a gente não tem governo. Agora, o Sérgio Moro, daí para o Sérgio Moro se constituir num candidato de fato, ele precisa de um projeto de governo, de um projeto de país. Tem, eu não sei, eu não conheço. 2, ele precisa ter capilaridade. Ele tem capilaridade? Ele vai ter o João da Silva, ou José das Couves, ou a Dona Maria Florinda, que vai buscá-lo no pé do jatinho quando ele descer em Foz do Iguaçu, ou quando ele descer em Marabá, no Pará, entendeu? Para fazer campanha? Acho que não. Por quê? Porque o Moro tem a discordância
né? E tem a reação, a reatividade da política tradicional, porque ele foi destrutivo para a política tradicional. Ele ontem, no discurso de filiação do Santos Cruz, ele disse uma frase completamente estapafúrdia: nós temos que acabar com essa divisão entre brasileiros civis e brasileiros militares. Somos todos a mesma coisa. Uma coisa assim, um negócio, uma elaboração completamente sem pé nem cabeça, de que não tem, né, de que não sabe qual é o seu papel na sociedade. E aí houve uma provocação corretíssima ao longo dessa semana da presidente do PT, né, ao Sérgio Moro, que foi o seguinte: quer debater economia, porque ele falou da economia, e falou assim também em linhas gerais. Quer debater economia? Então vamos debater economia, né? O Brasil que saiu destruído da Lava Jato foi o Brasil que cancelou 4,4 milhões de vagas de emprego. Por quê? Porque a Lava Jato, na sua sanha, na sua gana de destruir empresas, empresários e setores da economia nacional, a Lava Jato desmontou, por exemplo, o setor de construção pesada no Brasil, que era, inclusive, item, né, de exportação na balança comercial brasileira, exportação de serviços e muito emprego. Eu mesmo conheci um grande empresário da área de construção pesada que já morreu, inclusive, morreu no curso da Lava Jato, e ele me disse: olha, você já conheceu alguém que demitiu 140 mil pessoas de uma vez? Pois você está almoçando com essa pessoa. Eu demiti 140 mil pessoas, né, em razão de todo esse processo. Podiam vir atrás de mim, que viessem atrás de mim, que me colocassem na cadeia, mas deixava a empresa sobreviver, porque é assim que foi feito no mundo todo, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, né? Não há uma persecução criminal às empresas, as empresas têm que sobreviver. Aqui foi diferente por causa do Moro, por causa dos procuradores de Curitiba, por causa dessa maluquice. Ele vai ter que pagar esse preço no debate. Aliás, falando em debate, hoje de manhã, o Jair Bolsonaro, numa entrevista dessa, nos canais bolsonaristas, disse que está disponível para qualquer debate no ano de 2022, ao contrário de 2018. Só não aceita debater sobre família e amigos. Ele quer debater sobre o governo dele. Isso é uma loucura, né, mano? Então, esse é o parquinho que está pegando fogo do lado da centro-direita e da extrema-direita, e do outro tem a construção, essa novidade dessa federação partidária de esquerda, que, aliás, o Bolsonaro já está chamando de esquerdão, né? Em contraponto ao centrão. Que venha o esquerdão, porque isso é uma boa novidade na política. E aí, o outro campo está incendiado. Queria te ouvir sobre esse processo. Ô, Lula, muito bom. Acho que é por aí mesmo. Até já vou aproveitar aqui a pergunta do Carbono 1971 aqui, se a divisão da direita, se as candidaturas de direita fragmentam ali e facilitam a eleição do Lula. Vou começar por aí eu chego onde você estava falando. Olha, Carbono, o negócio, assim, eu acho que interfere, mas não necessariamente é bom ou ruim, mas interfere. De que maneira interfere? Depende muito das campanhas. Veja bem, o Lula está consolidado, em princípio, quase ganhando no primeiro turno, ou ganhando com folga o segundo turno. Essa situação já vem há alguns meses que ela vem nessa posição e não sai. Então, para que a direita consiga vencer o Lula, ela tem primeiro que passar para o segundo turno. Para isso, ela tem, no mínimo, que se manter como está agora, para que o Lula não vença logo, porque ele está ali muito próximo disso. Feito isso, como é que fica para o segundo turno? Vai depender muito da campanha do primeiro turno. Eles vão conseguir crescer para cima do Lula no primeiro turno ou vai ficar consolidado? Porque se fica consolidado dessa maneira, para o segundo turno, eles podem fazer o que eles quiserem, que não muda nada. Se o Bolsonaro não vai roubar voto do Lula, talvez alguma coisa com auxílio emergencial ele consiga atenuar, mas não vai. O Moro está tentando. O Moro está tentando fazer um discurso apontando para algumas questões
sociais, quando fala contra o orçamento secreto, ele tenta fazer um discurso diferente do Bolsonaro. Acho que não se deve subestimar o Moro. Ele não é o Bolsonaro, ele é diferente. Para se vencer o Moro, não seria com as mesmas armas que se venceria o Bolsonaro, e não se conseguiu vencer o Bolsonaro. Então, primeira coisa, essa questão de primeiro e segundo turno. Se eles não conseguirem balançar o Lula, podem se fragmentar à vontade, podem se juntar, não vai sair nunca desse percentual aí no segundo turno de 48 a 35 ou 32, aí eu não lembro bem aqui dos números, mas é uma diferença muito grande, aí não interfere. Agora, veja bem, e se a campanha vai depender de como os candidatos se tratam, se fica mágoa para segundo turno ou não. Vamos lembrar da Marina Silva em 2014, que ficou magoada com tanto que apanhou da esquerda e pela primeira vez ela passa para o lado do Aécio. Então, esse tipo de coisa pode mudar. Você pode criar, durante a campanha, situações que sejam incontornáveis no segundo turno. O Ciro é um outro exemplo aí, né? Aliás, nós não falamos do Ciro, né, Lula? Aproveitando aqui, já vou entrar no Ciro, então. O Ciro é quem está pior nessa história. A entrada do Moro, e isso nós conversamos aqui há um mês ou dois, que a entrada do Moro, ela tendia a... Primeiro, ela dividiria a direita e atrapalharia o crescimento do Ciro para a direita. E isso está acontecendo. Sem o Moro, o Ciro já não estava conseguindo crescer para a direita. Com o Moro, fica mais difícil ainda. E para a esquerda, eu não vejo nenhum movimento do Ciro que possa ser produtivo no sentido de conseguir pegar os... Ele queimou as pontes, né? Ele queimou as pontes. Ele queimou as pontes desde a ida para Paris, desde aquelas declarações todas, ele não fez nada para atenuar. Então, acho que ele ficou com a faixa muito estreita. A situação do Ciro para a campanha é dificílima, para não dizer crítica. Se for para olhar assim, a viabilidade do Ciro ela é mínima. Assim, pode ser que se construa, pode ser que ele tenha aí, mas como o estilo dele não é agregador, e isso não mudou em nada, o Ciro... Quem se aliou ao Ciro nos últimos tempos? Quem foi para o projeto? Né? Quem se agregou aí à turma boa? Né? Eu não vi. Peso, apoio de peso. Então, acho que a situação do Ciro ela é muito difícil. Então, viu, Carbono? Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, viu, Lula, sobre o Moro. Então, o Moro tem isso daí. Eu acho que ele tem teto, a gente fala, porque ele vai numa faixa, assim, na política, ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade com o centrão. Ele tem dificuldade com toda a esquerda. Veja que já é bastante, né? Isso aí já é bastante. Ele tem dificuldade com o Bolsonaro. Eu não acredito muito nessa mágoa. O Moro saiu, aí os bolsonaristas começaram a bater nele. Isso aí tudo, isso é bobagem. Isso daí não tem importância, não. Isso pode se juntar depois. Provavelmente, num segundo turno, estarão todos juntos contra o Lula, criando um cenário aqui de que o Lula continue favorito. Não vejo o Lula. E aí, por isso é que era importante aquele tipo de movimentação Alckmin, aquele tipo de movimentação PSD, pelo lado da esquerda, pelo lado do Lula. Porque isso sepultaria a possibilidade desse crescimento aí rumo ao centro e ajudaria no futuro governo. Aí, nisso, esse cenário da federação ele é muito interessante, porque ele desconcentra um pouquinho do PT, essa candidatura do Lula, ele amplia um pouco. O PCdoB ainda é um partido pequeno, mas o PSB é um partido com governos, Pernambuco, Espírito Santo. Tem mais algum, além de Pernambuco e Espírito Santo? Tem. São 3 governos, né? 3. Desculpa, eu esqueci o terceiro. Tem algum no norte. Eu acho que é no Acre, talvez. Talvez seja no Acre, não tenho certeza. Tá? Desculpa, gente, às vezes eu me confundo um pouco. Mas aí, viu, Lula, eu acho que nisso daí é que pode surgir um cenário. Acho que as peças estão se movimentando. Ainda não sei as pretensões da Simone Tebet, talvez você saiba um pouco mais o que significa. Acho que para o MDB é interessante. O MDB é um partido sem cara nacional, assim, né? Tem o Temer, mas o Temer é uma outra circunstância. Mas, assim, olhando para o futuro... O Temer é uma caricatura. É uma caricatura dele mesmo. O Temer né, não dá para imaginar, embora pareça até que ele tenha essa pretensão, mas não dá para imaginar o Temer no cenário eleitoral, futuro e tal.
Então, assim, nisso, seria interessante, eu acho interessante, a Simone Tebet foi muito bem na CPI, foi uma postura interessante, questão da defesa da bancada feminina, achei que ela foi bem nas questões técnicas também da CPI, da investigação. Agora, é suficiente para ser presidente da República? Claro que não é. É um nome interessante para o PMDB lançar no primeiro turno e, com isso, fortalecer a legenda? Nesse cenário, né, de uma mulher competente. E a Simone Tebet, ela é uma MDBista de pedigree, né, filha de Ramos Tebet, foi presidente do Senado. Então, é a cara do partido, seria um investimento interessante. Mas não acho que se entusiasme muito lá dentro do partido, não, viu? Tem muita... Lá, sabe, o Renan, tudo, mas eu acho que não entusiasma. Sem dúvida. Mano, vou responder rapidamente aqui ao Sérgio Colares, que acha que Moro e a banda podre do Judiciário ainda podem armar alguma contra o Lula. Não podem, Sérgio. Não há, do ponto de vista judicial, não há nada que tire o Lula da cena eleitoral de 2022. Não há recurso, não há possibilidade. E, por isso, é sempre fundamental advertir, o Lula tem que cuidar da segurança pessoal dele. Eu acho que essa questão é fundamental. O Brasil se tornou um campo minado para o jornalismo e para a política. O Brasil é hoje um país conflagrado e esse ódio, esse extrato, que hoje é de 20%, e eu acho que se ficar mais concentrado ainda, vai ficar abaixo desses 20% e acima de 15%, o extrato do bolsonarismo raiz é uma coisa muito feia, muito odienta. É um caldo de crimes e de milícias e de coisas muito ruins. E por isso eu acho que ele tem que ter esse cuidado, e ele está tendo. Eles internamente dentro do PT têm. Agora, queria falar justamente da questão MDB e PSD. Sem dúvida, o PSD é hoje o partido de centro mais capilarizado e mais bem estruturado da política brasileira e caminha para ser o que foi o PMDB lá atrás. Caminha para ser o que foi o PFL na época do governo Fernando Henrique, dos governos Fernando Henrique, ou mesmo do governo Collor, do governo Itamar, ficar naquele limbo. Porém, tem uma questão. O próprio Rodrigo Pacheco já, essa semana, deu um passo à frente e se colocou à disposição para uma candidatura presidencial. Questão Simone Tebet. Simone Tebet tem as suas ligações históricas com o PMDB, né, em razão do que você falou, pelo desempenho dela, né, nos 2 mandatos já como senadora. Ela teve uma adesão total ao lavajatismo, né, dentro do Congresso Nacional, sem dúvida. Né? Agora, e a Simone Tebet pode ser uma personagem que case também nesse perfil de vice de um Sérgio Moro, eles imaginando que tem condição de tocar à frente essa pretensão eleitoral. Porém, o velho MDB, esse MDB do Temer, esse MDB do Renan, esse MDB do Jucá, esse MDB do Eunício, né, esse MDB jamais faria coligação, jamais fará coligação com o Sérgio Moro à frente. Isso não existe. Né? Essa é uma questão. E Simone Tebet ser candidata a presidente numa aventura eleitoral partidária, isso não tem condição de acontecer. Por quê? Porque existe uma coisa chamada fundo eleitoral. Para você ter um desempenho que seja um pouquinho razoável, ou seja, algo acima de 1% de voto, a Simone Tebet vai precisar de estrutura de campanha. O partido está disposto a conceder essa verba, a estrutura de campanha para ela, tirando dos seus políticos tradicionais
porque vai ter que fazer a distribuição do fundo partidário, tirando dos 2 Renans em Alagoas, tirando do Eunício no Ceará, tirando do Romero Jucá no Amapá, tirando, né, desculpa, em Roraima, né, tirando, né, dos caciques do PMDB ligados ao Temer em São Paulo, não existe isso, né, porque eles não abrirão mão desse fundo de campanha. E aí vem, num partido diferente, aonde você tem, na figura do presidente do partido, né, um gestor partidário, que é o Kassab, mas aí vem uma questão do PSD também, porque mesmo que seja uma candidatura de construção de um nome, a candidatura de um Rodrigo Pacheco, uma candidatura olímpica, né, para fazer um nome para 2026, o Rodrigo Pacheco, se for candidato a presidente, mesmo que seja na ideia de que não vou vencer, tenho mais 4 anos de mandato para o Senado, e aí vem uma questão. Ele é candidato desde já à reeleição como presidente do Senado, porque ele pode, porque a lei permite. Ele, para chegar em janeiro de 2023 com uma condição moral de se impor como candidato à reeleição, ele não pode ter um desempenho grotesco e bizarro na eleição presidencial. Também tem que estar ali acima dos 3%, 4%, 5%. 2, o PSD pode fazer uma bancada muito grande no parlamento. O PSD está muito bem estruturado e com candidatos razoáveis a governador em diversos estados da federação. Aí vem a mesma pergunta que foi feita em relação ao PMDB. Eles vão abrir mão da verba, né, que vai financiar essas campanhas para o legislativo, né, em benefício de um projeto quase impossível presidencial. O Kassab tem melhor condição de mediar essa disputa por verba dentro do PSD do que o Baleia Rossi, que hoje é o presidente do MDB, dentro do MDB. Mas vai haver essa disputa interna, porque a verba, apesar de o conjunto ser muito grande para a verba pública destinada à campanha, quando você individualiza por partidos, ela fica muito estreita. E esse terreiro ainda vai dar muito peru ciscando, né, no primeiro semestre do ano que vem, que é a disputa pelo bolo, né, da campanha eleitoral, que vai caber a cada um. Porque os partidos têm que ser equânimes. Tem a cota feminina, 30%. Esse ano é a primeira vez que vai ter a cota racial também, 30%. E aí vem o restante equânime. Mano, esse enrosco não é fácil. Eu já vi muitas vezes, né, sair ameaça de morte dentro de partido, muitas vezes em pouco tempo, tá? Eu vi isso em 2018 e em 2020. As 2 únicas eleições que ocorreram sem verba de investimento privado para a campanha. Foi uma loucura, mano. Foi uma loucura. Lula, tá? Boa parte da eleição é decidida aí, né, Lula? E aí eles ainda têm orçamento secreto, né? Vamos juntar. Essa turma legisla para eles, para ter muita verba, para ter muito fundo. E agora, sim, a legislação, criando essas cotas, ameniza um pouco isso, tira um pouco isso. Agora, está tudo isso em jogo. O Edilene, obrigado, viu? Edilene está dizendo que gosta das análises da gente, agradeço muito, valeu. O Luiz Alberto está lembrando aqui que a Simone Tebet está nessa situação aí porque ela tem dificuldade eleitoral lá no Mato Grosso do Sul. É verdade, é verdade. Eu também não acredito na... ela talvez seja candidata até a deputada, não sei. O fato é que ela está se colocando no cenário e eu concordo. Eu acho que ela tem uma situação
uma situação muito difícil aí, apesar da boa projeção que ela teve, né, Lula? Penso assim, acho que essa movimentação agora, ela tem a virada do ano, tem muita coisa para acontecer daqui até lá. Precisamos ver também como é que avançam. Agora, há uma coisa que é mais ou menos ponto pacífico, né, Lula? O Bolsonaro está muito mal, né, para a próxima eleição, né? Essa é uma situação inusitada, né? A gente fica comentando os outros. Não, muito mal. Onde é que a gente vê a perspectiva do Bolsonaro ser reeleito? A gente não vê. Perfeito, mano, fundamental. Até porque teve aquela pasmaceira com o PL, né? Vou me filiar, não se filia, briga com o Valdemar apazigua o partido, tal, aí marca. Mas ontem, na live grotesca dele, o Bolsonaro disse que tudo leva a crer que ele se filiará ao PL na semana que vem. Não confirmou, parece que já é um novo recuo. Ele agora está impondo ao PL a candidatura do Tarcísio, né, Freitas para governador de São Paulo e do Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, para o Senado. O Ricardo Salles... São péssimos candidatos. Isso. Sabe? Isso não é menor do que o Bolsonaro. Não existe isso. Numa entrevista para Jovem Clã, né, o Ricardo Salles disse que o Moro é comunista e adepto das drogas. Né? Uma maluquice, um despreparado, um desqualificado. Desqualificado. O Ricardo Salles é um cínico, né, desqualificado. E foi um pernicioso ministro do Meio Ambiente, entendeu? Que abriu a porta para negócios dentro do Ministério e fez. Está devendo, hein? Está devendo. Precisa pagar em algum momento tudo que ele fez, né? Exatamente. Eu desconfio que ele não vai sair fácil disso, não, viu? Não, e os próprios filhos do Bolsonaro não sabem se filiarão ao PL ou não. O Bolsonaro no PL é um problema para o único governador realmente aliado dele, que é o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, que não gostaria do Bolsonaro no PL porque pode atrapalhar a eleição dele no estado do Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, ainda é uma confusão. E veja bem, o Bolsonaro está impondo coisas... A gente falava da importância do antibolsonarismo, que o antibolsonarismo ia ser eleitor importante. Olha o Cláudio Castro aí. Olha o antibolsonarismo batendo na porta lá. É difícil carregar o Bolsonaro na próxima eleição. É uma operação de altíssimo risco, diferente do que foi na eleição passada. Sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. É isso, meu mano. E muito bem lembrado aqui por você. A gente fica falando dos outros, mas esquece de comentar que o Bolsonaro, esse sim, também está com as calças na mão no meio desse processo. Né? Verdade. E, mano, chegamos ao nosso horário, a imposição do nosso horário. Obrigado a quem nos seguiu até aqui, audiência crescente, se consolidando, se inscreva no canal, né? Se associe ao canal. Se você chegou até aqui pela TV 247, se inscreva na TV 247, se inscreva conosco, participe conosco, venha sempre às segundas, às 8h30 da manhã, quando a gente abre o olhar sobre a semana, e nas sextas, como hoje, que a gente faz essa consolidação da semana política brasileira. Muito obrigado. Eumano. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Lula. Até a próxima, até segunda-feira. Vamos conversando, vamos tentando entender essa nossa política, para onde ela vai. As peças estão se movimentando, hein? Vamos ficar observando. E olha, gente, não vamos ficar só no movimento superficial, não. Vamos tentar entender direitinho o que está se passando e vamos discutir conteúdo. Não vamos só ficar discutindo as repercussões dos assuntos. Vamos para o conteúdo. Vamos para o que interessa, tá? Eu acho que é um recado. Estamos aí, podemos dizer que estamos numa largada aí de uma eleição, estamos há um ano. Há muita coisa para ser vista e acho que não se deve repetir os erros cometidos nas últimas eleições nesse tipo de avaliação. Vamos em frente. Maravilha, vamos nessa. Um grande abraço, obrigado.